Efeito Pigmalion. Pigmalion. É assim que fala? O efeito Pigmalion tem sido estudado há muitos anos pela psicologia e sua aplicação nas mais variadas áreas, incluindo educação e esporte, tem sido o objeto de pesquisa ao redor do globo. Recentemente, eu me deparei com um vídeo publicado por Trevor Regan e achei que poderia ser interessante fazer uma versão em português para que talvez pudesse atingir mais gente. Você que está conosco, não se esqueça de dar um like neste vídeo, ative as notificações e fique ligado. Nós sempre falamos sobre como a nossa mentalidade influencia a nossa capacidade de crescer. Mas como nossa mentalidade influencia o desenvolvimento das pessoas ao nosso redor? Bem, para responder a esta pergunta, encontrei algumas pesquisas que merecem muito mais atenção. Mais uma vez, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações e ao final desse vídeo, se você gostar do conteúdo, compartilhe para que o conhecimento daqui possa chegar a mais gente. O professor Dr. Robert Rosenthal trabalhou por 5 anos na Universidade North Dakota, 37 anos em Harvard e mais 20 anos na Universidade da Califórnia em Riverside, onde recentemente ele se aposentou. O professor Rosenthal é um dos 100 pesquisadores mais citados na área de psicologia de todos os tempos, e ele investiu a maior parte da sua carreira estudando um tópico chamado efeito Pigmalion. Ele estudou tanto esse efeito que hoje muita gente conhece como efeito Rosenthal. Bem, se você perguntar ao professor Rosenthal o que é o efeito Pigmalion, ele dirá que primeiro é preciso entender sobre um estudo que o grupo de pesquisa dele fez com ratos. Isso mesmo, ratos. Uma bela noite, o professor Rosenthal entra no laboratório, quando todo mundo já tinha ido embora para casa, e coloca umas etiquetas nas gaiolas dos ratos. Essas etiquetas dividiram os ratos em 2 grupos: ratos inteligentes e ratos burros. E essas etiquetas foram escolhidas a partir de uma tabela em uma ordem bastante aleatória. No dia seguinte, um grupo de estudantes chega ao laboratório e toma conta dos ratos durante a semana. Eles alimentam os ratos, tomam conta deles. No final da semana, os alunos colocam os ratos em uma espécie de laboratório experimental e descobrem algo bastante esquisito. O Dr. Rosenthal descobriu que se um pesquisador está submetendo os ratos a um experimento e pensa que os ratos são inteligentes, os ratos apresentarão um rendimento melhor no labirinto, mais rapidamente do que se o pesquisador pensa que os ratos, ou se o pesquisador pensasse que os ratos eram burros. Como assim? O que houve? Uma coisa interessante de se notar é que os ratos utilizados no experimento, eles não sabiam ler. Eles não conseguiam ler e, portanto, não poderiam ser influenciados pelas etiquetas colocadas nas suas gaiolas. Ah, eu sou um rato inteligente, então eu vou aprender esse labirinto super rápido. Ou então, que pena. Já que eu sou um rato burro, eu já sei que vou demorar mais tempo para aprender esse labirinto. Não, isso não aconteceu, claro que não. Quem sabia ler o experimento não eram os ratos, mas os estudantes do laboratório que fizeram o experimento. O que eles descobriram? Bem, a essência do efeito Pigmalion está na sua definição. Nossos rótulos e expectativas podem se tornar profecias autorrealizáveis. E isso foi exatamente o que aconteceu. Os ratos inteligentes de fato se tornaram mais inteligentes. Eles tiveram uma melhor performance ao percorrer o labirinto, mas isso não foi mágica. Eles foram melhor no labirinto porque os estudantes os trataram de forma diferente
E eles os trataram de uma forma diferente por causa da etiqueta que foi colocada na gaiola. Então o professor Rosenthal escreve esse primeiro estudo e o publica em uma revista nacional aqui nos Estados Unidos em 1963. O título do estudo é Um estudo longitudinal dos efeitos do viés do pesquisador na aprendizagem operante de ratos de laboratório. No último parágrafo do estudo, Rosenthal questiona: se isso acontece com ratos, me pergunto o que acontece com alunos. Algumas semanas após a publicação do estudo, Rosenthal recebe uma carta de Lenore Jacobson, uma diretora de uma escola no sul de São Francisco. Lenore diz na carta: se você algum dia decidir fazer um estudo semelhante em estudantes de verdade, em escolas de verdade, eu tenho uma escola para você. O professor Rosenthal então se reúne com os professores daquela escola e diz para eles que ele criou um teste de QI mais eficiente do que os testes que eles já conheciam. Ele disse: meu teste é melhor porque ele consegue identificar alunos potencialmente excepcionais, alunos prodígio, em inglês academic bloomers. Talvez eles não sejam os alunos com as melhores notas agora, mas são aqueles que apresentarão as maiores taxas de desenvolvimento acadêmico esse ano. Então o teste foi aplicado em todos os alunos da escola, os resultados foram processados, então uma lista de nomes foi apresentada à escola. Aqui estão seus alunos prodígio, os alunos especiais. Rosenthal então retorna à escola após um ano e reaplica o mesmo teste na escola toda. O que ele descobriu é que os estudantes da lista foram muito melhor que os alunos que não estavam na lista. Em algumas disciplinas, eles apresentaram um progresso mais do que o dobro do que aqueles que não estavam na lista. Então os professores ficaram maravilhados. Uau! Como que você identificou esse aluno prodígio? Qual o segredo do teste? Então o professor responde: eu apenas lhe apresentei uma lista com 20 nomes escolhidos de forma aleatória. Agora, vamos pensar sobre isso. Assim como no estudo com ratos, os alunos não sabiam sobre os rótulos atribuídos. Eles não sabiam quem estava e quem não estava na lista, mas os professores sabiam. Então, quando os dados foram analisados, eles descobriram que sim, este rótulo, essa expectativa, realmente se tornou realidade, porque, de novo, esses rótulos, essas expectativas, modificam a maneira com que os professores tratam os alunos. Eles tratam os alunos prodígio um pouco melhor do que os outros. Eles criaram um ambiente mais confortável e ensinaram um conteúdo mais desafiador. Para Rosenthal, esse foi um mecanismo de mediação importante, porque o professor ensina mais conteúdo para aqueles dos quais ele espera mais. Então o rótulo ou expectativa se torna uma profecia autorrealizável, porque nós fazemos com que se torne realidade. Agora, é importante que se deixe claro que não são somente 2 estudos que demonstram o poder do efeito Pigmalion. Todo tipo de experimento sobre todo tipo de tarefas experimentais já foram feitos. O Rosenthal fez uma meta-análise de mais de 500 estudos feitos acerca do efeito Pigmalion. Esses estudos foram reproduzidos em salas de aula, de prisões, no treinamento físico das Forças Armadas e até no mundo empresarial. A professora Christine Ruby Davis, da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, fez um trabalho excelente a esse respeito. O foco do estudo dela está na expectativa que o professor tem e nas maneiras com que tais expectativas influenciam os resultados dos alunos. A maneira com que as expectativas do professor influenciam as oportunidades de aprendizado. Em um de seus estudos, a professora Davis apresentou um questionário para um grupo de professores sobre seus alunos, e o questionário perguntava sobre qual o nível de expectativa do professor para aquele aluno no final do ano.
Então ela cruzou os resultados do questionário com o rendimento real dos alunos no final do ano escolar. Isso permitiu analisar a lacuna entre o ponto de início para o aluno e o ponto que o professor esperava que o aluno fosse atingir. E com isso, foi possível estabelecer dois tipos de professor. Os professores com altas expectativas, aqueles com uma grande lacuna entre o ponto inicial e o que eles esperavam como resultado para seus alunos, e os professores com baixas expectativas, com uma pequena lacuna entre o ponto inicial e o ponto que se esperava como resultado final para os alunos. Depois de um ano, os resultados foram processados e adivinha o que foi observado? Os alunos dos professores com altas expectativas apresentaram ganhos médios equivalentes a 2 anos letivos em apenas um, enquanto que os alunos de professores com baixas expectativas apresentaram um ganho médio relativo negativo durante o ano, ou seja, eles aprenderam menos do que era esperado para o ano letivo. Nota-se um grande contraste em termos de resultado acadêmico. Mas daí você pode se perguntar, mas e se os professores estivessem certos? E se eles apresentaram altas expectativas para estudantes que eram melhores? Bem, isso não é verdade. Estudos feitos nos Estados Unidos na década de 90 demonstraram que os pesquisadores desses experimentos pegaram crianças do grupo inferior, em termos de rendimento, e os colocaram com crianças do grupo superior, academicamente falando. E no final do ano, eles atingiram os mesmos níveis do que os alunos originalmente do grupo superior. Então não, definitivamente não se trata dos alunos. Os alunos podem apresentar ganhos gigantescos em um ano, em somente um ano, quando os professores acreditam neles. O efeito Pigmalião é provavelmente ainda mais poderoso no mundo real do que no laboratório, por conta de dois grandes motivos. Primeiro, quando se faz pesquisa nessa área, nunca se atribui um rótulo negativo, apenas positivo. É como se fosse aluno prodígio e nenhum rótulo. O estudo com ratos não pode entrar nessa, porque o estudo feito com ratos foi feito com sujeitos que não podiam ler, e por isso inteligentes e burros. Mas quando se trata com humanos, nunca se coloca um rótulo negativo, apenas um rótulo positivo e um rótulo neutro. Mas se você pensar bem, no mundo real, nós temos os dois rótulos, positivo e negativo. Você é inteligente, você é burro. Você é das exatas, você definitivamente não é das exatas. Você é um líder, você não é um líder. Então, nós temos o rótulo negativo, que eu acredito que cria uma lacuna ainda maior. E o segundo motivo é que nas pesquisas, o rótulo nunca é apresentado ao sujeito da pesquisa. Mas nós fazemos isso o tempo todo no mundo real. Eu posso acreditar que você não é um líder e vou dizer a você que você não é um líder. Eu posso acreditar que você é ruim em matemática e eu vou lhe dizer que você é ruim em matemática. Uma vez que nós compartilhamos esse rótulo negativo, essa expectativa negativa com o sujeito, isso se torna uma espada de dois gumes. A criança é rotulada, você não é inteligente. Imagina agora essa criança, aos 5 anos de idade, na escola, ouvindo isso dia após dia, ano após ano. Quando essa criança atinge por volta dos 11 ou 12 anos de idade, como estará a autoconfiança dela? Se houver ainda alguma, essa estará praticamente nula, praticamente inexistente. Essa criança continuará a acreditar em si mesma? Claro que não. Por que essa criança iria querer ficar na escola? Se esforçar, quando está ouvindo incessantemente a mensagem de que não ela é boa o suficiente? Essa é a mentalidade fixa sobre a qual tanto se fala. Se eu não acreditar que eu sou bom em matemática, provavelmente eu não vou praticar, treinar como deveria. Se eu não acreditar que sou criativo, eu não vou me colocar naquelas situações que me exigem ser criativo. Então, agora, o sujeito, se ele acredita na expectativa limitada, ele irá limitar
as suas próprias expectativas nas experiências, nas práticas, nos treinos, e eu, como líder, irei limitá-lo também. Então, nós vamos ver uma lacuna ainda maior entre os rótulos positivos e negativos. Então, o que fazer? Como pegar todo o conhecimento criado a partir desses estudos e aplicá-los de forma produtiva no mundo real? Você pode pensar que a aplicação é simples. Bem, o rótulo, a explicação, se torna uma profecia autorrealizável, então nós temos que ter expectativas super altas e elas se tornarão realidade. Se eu sou um técnico de vôlei, ok, gente, todo mundo vai conseguir uma bolsa de estudos em uma escola de divisão 1 na universidade nos Estados Unidos, ou todo mundo no futuro vai conseguir ser um atleta de Superliga, porque todos vocês serão atletas espetaculares. Ou se eu sou um professor de matemática, gente, todos podem tirar 10 na minha matéria. Não! Essa não é a melhor aplicação desses estudos, porque esse não é sempre o caso. Você pode oferecer o mesmo treinamento, a mesma quantidade de repetições ou exposição e desafios a todo o seu grupo, da mesma forma, mas muito raramente nós veremos um rendimento semelhante em todos. Alguns alunos serão melhores em matemática do que outros. Alguns atletas serão melhores do que outros. Nós não devemos associar o rendimento ao rótulo. O rótulo que devemos utilizar é aprendiz. Esse é o melhor rótulo. Você pode ser melhor em matemática do que eu, mas nós dois podemos aprender e melhorar em matemática. Você pode ser mais criativo do que eu, mas nós dois estamos aprendendo a ser criativos e nós dois podemos progredir na nossa criatividade se nós praticarmos, se nós treinarmos. Se de verdade eu acreditar que as pessoas à minha volta são aprendizes, eu não posso mais os colocar em caixas cartesianas e atribuir valores limitantes às suas trajetórias. Eu não posso mais lhe dizer que você é ruim em matemática, que você não é um líder. Agora, tratar alguém como um aprendiz não significa que eu estou sendo falso. Você está aprendendo, portanto, você é o melhor em matemática. Não. Esse talvez não seja o caso. Tratar alguém como alguém que está aprendendo é dizer, veja, você e eu sabemos que matemática pode não ser o seu ponto forte, mas matemática é uma habilidade e habilidades são construídas. Você vai precisar treinar, praticar, vai ser difícil. Mas se você se esforçar, você pode se tornar melhor em matemática. E eu estou aqui para lhe ajudar. Isso é 1000 vezes mais efetivo do que dizer a alguém que ele não pode aprender, que ele não pode fazer. E a melhor parte da palavra aprendiz não é uma abordagem otimista, cheia de firula e pompa, que se pretende vender. A palavra aprendiz se baseia na ciência. O neurocientista professor Dr. Michael Merzenich trabalhou muitos anos na Universidade da Califórnia, em São Francisco, e assim como muitos outros cientistas, ele realizou estudos desde a década de 70 que demonstraram que o cérebro de fato é extremamente plástico, mesmo em idades mais avançadas, em qualquer idade, para qualquer habilidade, e que é possível se tornar melhor. Acontece que a plasticidade é o truque mais impressionante do cérebro. É o que faz do cérebro algo tão fabuloso. Absolutamente todas as pessoas têm a capacidade de se tornarem melhores em virtualmente qualquer coisa. Com esse entendimento, milagres podem acontecer na sua capacidade de compreender ou de fazer coisas complicadas. Coisas que você nunca pensou antes ser capaz. Você foi desenhado com a capacidade de ser continuamente melhorado. Ninguém está pronto. Ninguém tem seus limites determinados. Qualquer que você ache que seja o seu limite, você está errado. Você pode melhorar na semana que vem, um pouquinho, mas em um ano você poderá estar muito melhor em praticamente qualquer coisa que seja importante para você. Veja, para pesquisadores desse calibre fazerem afirmações como essas, isso definitivamente tem importância.
Sem sombra de dúvidas, todos podem melhorar em virtualmente qualquer coisa. Do ponto de vista individual, nós realmente queremos que as pessoas acreditem nisso, sobre elas mesmas, que elas têm a capacidade de se desenvolver. E essa é a essência da mentalidade de crescimento. Do ponto de vista da liderança, na verdade, isso tudo volta para a mesma palavra. Nós queremos celebrar as diferenças entre as pessoas, lógico. Todos têm seus pontos fortes e suas fraquezas, e isso é ótimo, mas ao mesmo tempo, todas as pessoas com quem trabalhamos estão aprendendo. E nós precisamos tratar essas pessoas de forma apropriada. Quais são as suposições que eu faço acerca dos meus atletas no meu treino e o que isso significa em termos de oportunidade de aprendizagem que eu lhes dou? E isso é a base da expectativa do professor, são as oportunidades de aprendizado. No mundo do esporte, você pode pensar, é bem comum que os atletas atribuam características acerca de seus pontos fortes na composição da sua função. Essa é a nossa ponteira passadora. Esse central ataca bem para a posição 1, mas tem dificuldade de bloquear quando se desloca para a direita. Então, a gente abandona esses rótulos? Claro que não. Talvez uma boa saída seja acrescentar o rótulo aprendiz. Eu ataco bem para a posição 1, mas tenho dificuldade de bloquear a direita? Eu ataco bem para a posição 1 e posso melhorar meu bloqueio à minha direita porque eu estou aprendendo. Outra coisa que é preciso se deixar claro. Eu não estou dizendo aqui que todos os programadores em uma empresa de tecnologia da informação se tornarão os próximos Bill Gates, ou que todos os atletas em uma equipe se tornarão espetaculares da noite para o dia, ou que uma ponteira se tornará uma levantadora em uma temporada. O processo para se desenvolver uma habilidade toma muito tempo. Mas o que eu estou dizendo é que há centenas de habilidades que podem tornar cada um de nós melhores naquilo que fazemos. Todos os programadores podem se tornar melhores programadores. Nossa ponteira pode definitivamente melhorar o seu levantamento se a eles for permitido treinar. Claro. Evidentemente, há diferenças naquilo que as pessoas podem aprender. Algumas são mais inteligentes do que outras. Ainda assim, qualquer pessoa em particular, seja com altíssimo ou baixíssimo QI, qualquer pessoa pode aprender provavelmente mais do que você acha que ela pode. Bem, nós falamos o que é o efeito Pigmalião, por que ele é importante, como ele afeta os outros, e eu gostaria de terminar esse vídeo falando sobre o que pode acontecer se de fato nós compartilharmos essa informação com líderes que conhecemos. A professora Ruby Davis fez estudos sobre esse assunto. Ela ensinou educadores sobre o que nós falamos aqui nesse vídeo hoje. Ela foi a uma escola e treinou metade dos professores sobre a mesma coisa, o mesmo conteúdo que eu conversei com você aqui hoje, e a outra metade dos professores foi o grupo controle. A eles nada foi ensinado. O que aconteceu? Os alunos dos professores que tiveram acesso a este conhecimento apresentaram ganhos muito maiores do que os alunos do grupo controle. Então, junto com o professor Rosenthal, ela publicou um estudo que investigava se havia diferença quando os alunos eram de diferentes classes socioeconômicas, quando os professores eram de diferentes classes socioeconômicas, meninos e meninas, diferentes etnias e nacionalidades, se havia diferença entre crianças mais jovens e crianças mais velhas, e não importa. Os alunos de professores que tiveram acesso ao conhecimento do efeito Pigmalião sempre aprenderam mais do que alunos de professores dos grupos controle. Para resumir, nossa crença sobre os outros certamente muda como nós os tratamos. Nós podemos aprender a utilizar isso a nosso favor. Quando olhamos para as pessoas ao nosso redor como pessoas que estão aprendendo, como aprendizes, e os tratamos de forma apropriada,
isso pode ter um impacto positivo em seu desenvolvimento. E o mais importante é que, quanto nós ensinamos isso aos nossos líderes, isso impacta no desenvolvimento dos seus liderados. E é por isso que eu estou compartilhando com você esse conhecimento. Muito obrigado por ficar comigo até o final, e eu espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo. E mais uma vez, eu gostaria de lhe convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações, e se você gostou do conteúdo, compartilhe-o para o conhecimento, para que o conhecimento desse canal possa chegar a mais gente. Muito obrigado, até a próxima, e a todos e todas vocês um excelente 2022. Tchau, tchau.